Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Sartori, responsável pela área de marketing da Exact Sales, e é um prazer estar participando aí da Semana de Gestão para Agências Cooperande. Hoje a gente vai falar sobre checklist de qualificação de leads em agências, e para isso eu trouxe um convidado super especial, que é o Evandro Mazzucco, da agência Mito, que é um cliente nosso aqui, que é um cliente da Exact, e aí ele vai contar um pouco também como que é essa qualificação de leads na agência Mito, tá? E como que foi tanto a implementação e os resultados disso para eles, ok? Então vamos lá, Evandro, você pode se apresentar e contar um pouco ali da Sim. agência Mito? Primeiro, muito obrigado pelo convite. Vamos contribuir, explicar um pouquinho como a gente colocou na prática esse checklist aqui, os resultados que a gente tem tido, mostrar tudo que a gente puder mostrar para o pessoal poder aplicar também. Nós somos uma agência de marketing digital localizada em Florianópolis, focada em mídias sociais, Instagram e Facebook. Nós atendemos um perfil de cliente, um small business. A gente atende clientes do Brasil inteiro, nós temos por volta de 100 clientes aqui. E a gente começou com um comercial onde eu fazia e a gente foi estruturando isso ao longo dos anos, né? Então a gente presta esse serviço e aí, enfim, também temos a parte de curso e tal, mas o nosso foco é a prestação de serviço mesmo, dentro da parte de gestão de mídias sociais. Legal. Obrigada, Evandro. Então vamos começar já direto para o assunto, tá? A gente fez um checklist de 5 pontos Uhum. sobre a qualificação. Então eu vou começar falando do primeiro. Eu acho que o primeiro ponto que para a gente fazer a qualificação de leads é você ter o seu ICP bem definido, né? O seu Isso. Ideal Customer Profile. Por que é importante definir isso? A gente acredita que é importante ter foco nas suas prospecções, né? Uhum. Quando a gente tem foco, a gente consegue se especializar tanto na abordagem, nos benefícios, né. Então, hoje a gente está num momento em que um consumidor ele quer ter um atendimento personalizado, ele quer entender que aquilo foi feito para ele ou especificamente vai Uhum. beneficiar ele de alguma forma. Então, quando você tem um foco, isso contribui, né, para contribuir para essa abordagem personalizada. Muito, Isso foi mudando muito pra gente, tá? No início, quando a gente montou a agência em dezembro de 2015, a gente se orgulhava de vender tudo para todo mundo, né? Que era todas as soluções possíveis de marketing digital a gente tinha na época um perfil que era um B2B de médio porte. Com o decorrer do caminho, nós fomos mudando muito o nosso ICP, mas muito, muito, muito. Tanto isso foi mudando o serviço e foi mudando o perfil de cliente também. Então, quando a gente foi descobrindo o modelo de negócios, lá para meio de 2016, a gente começou a focar na pequena empresa. E era muito engraçado, quando a gente montou o primeiro filtro de qualificação, a gente começou a focar na pequena empresa, vendendo uma parte do serviço que era só a parte de mídias sociais. Então a gente resolveu se especializar nisso. E aí a hipótese que nós tínhamos na época, até foi um pouco depois quando a gente começou a parte de qualificação de filtro, era que o cliente que não tinha nada em rede social, ele tinha muita dor e por isso ele era um bom cliente. Com o decorrer do caminho, a gente foi descobrindo o contrário. Ou seja, hoje o nosso perfil é completamente o oposto do que a gente tinha traçado no início. Então, como você falou, tanto pela abordagem, ter a clareza do perfil, quanto pelo lifetime dele, pela qualidade da entrega que nós vamos fazer para ele. No nosso caso aqui, a gente foca muito em manter o cliente na base. Eu sei que tem outras agências que fecham jobs específicos, trabalham com projetos. Então, vai buscar perfis de clientes que vão aderir melhor ao modelo de projeto deles. Então, como no nosso caso a gente buscava lifetime, a gente percebeu que o cliente que não tinha nada era muito ruim. Ele demorava muito a começar a ter resultado. Então, com o tempo, a gente foi começando a ajustar, a gente foi para o extremo oposto, que era quanto melhor, melhor. Muito engraçado, né? A gente vendeu um serviço de marketing, quanto melhor a empresa faz marketing, melhor cliente ele é para a gente. Quanto melhor ele já faz. Uhum. Então, porque a gente sabe que quando ele entra aqui, a gente consegue fazer ele ter um ganho muito maior do que ele já está tendo.
Então, essas foi algumas. Eu posso até entrar em situações específicas em como a gente foi qualificando isso, né? É isso que eu ia te perguntar. Inicialmente, assim, quando a gente começa a implementar, a fazer a implementação ali da metodologia e do sistema da Exact, a gente tem uma ferramenta de entender qual que é o seu ICP, né? Uhum. E algumas maneiras é analisando o seu histórico de vendas, entendendo quais negociações foram Perfeito. mais rentáveis, assim como quais clientes tiveram mais sucesso na implementação do seu serviço, né? Uhum. Da sua solução. Como que foi para vocês descobrir esse seu ICP? Então, assim, quando era no início, a gente não tinha muito histórico de vendas, então nós íamos por hipótese, pelo que a gente conhecia do mercado, por bench, por fazer benchmark e tal. Com a medida quando foi tendo histórico de vendas, a gente foi analisando e vendo os clientes que não enchiam o saco e que se mantinham mais tempo na base e que geravam mais cases. Então, e esse trabalho a gente faz até hoje, mês a mês. Então, assim, tiveram alguns marcos onde a gente fez mudanças radicais, como essa que eu comentei, mas no decorrer do caminho, mês a mês, a gente vai fazendo pequenos ajustes também. Até de critérios, por exemplo, eu sempre olho lá no Spotter e vou olhando, por exemplo, pego os clientes que deram certo, filtro e olho quais são os resultados, o que eles responderam na qualificação de filtro. Uhum. E não só isso, porque o filtro foi mudando também. Então, às vezes, eu tenho um filtro muito antigo, mas eu olho as anotações do pré-vendedor, porque aí eu vou entendendo quais foram os clientes que viraram case, todo o histórico dele, né? Então, vou te dar alguns exemplos. A gente percebeu que o cliente que já teve alguma agência antes era bom. Ele não era a primeira experiência de agência. Uhum. Então, pode falar. Então, o ICP, no caso, assim, a gente começa, a gente vai aprimorando o nosso ICP conforme a sua experiência, vamos dizer assim, né? Perfeito. É um processo de constante melhoria, vamos dizer assim. Constante. A gente tem um treinamento aqui quando entra a equipe comercial e tal, a gente ensina até, a gente mostra tudo e eu tenho um documento do ICP que ele é completamente dinâmico. O que é o ICP de um mês não é do outro. Então, assim, não é tanta loucura, né? Mas são pequenos ajustes. Uhum. Pode falar. E aí, então, mas assim, fato é, você acredita que a partir do momento que você tem o seu ICP bem definido, você consegue melhorar suas prospecções? Muda tudo, muda o marketing, muda a comunicação, muda a abordagem. Então, no início, a gente se orgulhava de ter cases que nós pegamos do zero e levamos até X. Uhum. Quando eu começo a descobrir que o meu ICP não é o cliente que está começando do zero, aí a gente viu, cara, assim, minha comunicação está completamente errada eu usando esse case. Hoje eu nem uso mais esse case. Porque se eu fico usando esse case, eu vou atrair perfil de clientes que vão se identificar com esse case, que ele está no zero. Se eu não quero o cliente do zero, então eu parei de usar esse case e comecei a usar outros, que era, eu já estava bem e eu melhorei um monte. Influencia em todas as suas estratégias, desde o marketing, pré-venda, abordagem de venda e a mesma customer service. E a venda, então, aí isso muda, como digo, muda a abordagem, mudaram os filtros, eu comecei a incluir perguntas, quanto tempo tem a sua empresa, tempo de existência da empresa, comecei a ter perguntas, se ele já atingiu o ponto de maturidade da empresa ou ainda está em fase inicial de crescimento. Legal. A gente vai falar dos filtros em breve. Sim, já vou e aí falar. Você me conta como que foi isso. Não vou dar spoiler. Sem spoiler. Mas assim, eu comecei a fazer o ICP de maneira bem básica, tá? Básico que eu digo eu simplesmente abri um doc e tinha lá cliente ideal, cliente não ideal. Uhum. E era bullet points descrevendo em palavras, descrevendo de maneira mais natural possível. Então, assim, cliente que não funcionou foi por causa disso, isso, aquilo, outro. Cliente que dá certo é cliente que tal coisa. Então, aí, claro, depois que eu olho aquele documento, aí eu comecei a tirar
indicadores ali de dentro. Uhum. Quais são indicadores relevantes dentro desse meu escopo do perfil de cliente, entendeu? Então, eu disse, tempo de existência da empresa, se já Tem passou o mídias ponto de sociais ou equilíbrio. não. Isso. Eu acho que o legal é isso, você determinar padrões, ali, determinar quais são os seus critérios para Uhum. dizer se o cliente é bom ou não, e aí esses critérios como base, e aí fazer análise dos clientes que foram ruins, dos clientes que foram Isso, bons, dentro desses critérios, e aí começar a mapear padrões. isso. O que eu digo também é que os critérios mudam. Aham, Por exemplo, tempo de existência da empresa hoje é algo relevante para mim, mas no início não era. sim. Então, assim, até por isso que eu falei, assim, eu não sei se essa é a melhor maneira ou não, mas foi a maneira que a gente fez, que foi de literalmente descrever os clientes deram certo e errado, até para eu ver Entender quais são esses padrões, né. quais critérios são relevantes para eu identificar qual é o meu cliente ideal. Uhum. Então, e quais não são, porque, claro, a gente passou por um processo, a gente tinha 20 critérios, né? Aí era uma bíblia de critério. Depois a gente foi para um processo de reduzir para ficar mais simples. Legal. Agora, falando só para a gente finalizar esse assunto Tá? do ICP e partir para o próximo, que são canais de contato, o pessoal que eu já quando na época que eu fiz implementação aqui do Exact, eu recebia muitos clientes que ainda não tinham histórico de venda, assim, alguns, né, não tinham histórico de venda, ou tinham poucos clientes e que não conseguiam fazer esse mapeamento. Mas eu acho que é legal a gente, se você não tem o histórico, tentar fazer um benchmark do mercado, né, mas o importante a gente precisa de um ICP inicial, É, mas e aí seguir coletando dados e colocando essa inteligência ali, para ir aprimorando cada vez mais o seu ICP. perfeito, assim, nem que se não tiver benchmark, nem que comece com uma hipótese, ou Aham, seja, da cabeça dos gestores e tal, assim, olha, eu acho que essa é a hipótese, e vai exato. atrás dela, porque e vai melhorando essa hipótese, interação, Comprovando. interação. Por mais que demore, por exemplo, o ciclo de venda seja longo, mas no decorrer do caminho, com as prospecções, tu já vai entendendo quem é e quem não é o cliente, quais são os critérios, pelas Uhum. negociações, pelas conversas, o que eu Taxa de vejo, conversão, taxa de ciclo de conversão, venda. feedback dos clientes, o que ele, digamos, se eu demoro para começar a vender ou se eu vendo pouco, né? Eu pego dados, como é que eu posso explicar? Métricas secundárias, para eu poder analisar esse perfil, esse CP. Agora, o que eu vejo que é importante é documentar, porque às vezes você começa esse monte de... tem um fluxo comercial grande e não extrai a inteligência dele. Legal. Isso aí, eu acho que de CP é isso por enquanto. Beleza. Tem um arquivo que a gente construiu, que é também chamado de checklist para qualificação de leads, que a gente se aprofunda um pouco em como encontrar o ICP. Depois a gente pode compartilhar com vocês, ou vocês podem acessar ali através do site da Exact. Vamos falar sobre os canais de comunicação, então, canais de Uhum. contato para qualificação. Uhum. Na Exact, o nosso principal canal de contato para fazer a qualificação é o telefone. Quando a gente fala de qualificação, a gente está falando de coleta de dados ricos, né, de Uhum. informações e estratégias. Então, por isso que a gente coloca o telefone como o principal ponto de contato, porque eu preciso que seja uma interação dinâmica, eu preciso que o lead que está do outro lado, eu preciso passar uma confiança para aquele lead, né, são informações pouco estratégicas, aplicar gatilhos mentais, então, às vezes, eu não consigo fazer isso por e-mail, então Sim. eu uso o telefone como canal principal para essa qualificação. Porém, a gente não deixa de usar e-mails, né, e nem fala, coloca como estratégia para os clientes não usarem e-mails. A gente usa e-mails, por exemplo, cadências de e-mail para ativação de listas de leads e entender priorização de ligação. A Uhum. gente usa e-mail também para conseguir falar com ele por telefone, mas ele ainda está meio cético, ainda não se convenceu sobre a minha solução. Eu mando um e-mail com cases de sucesso, eu mando um e-mail batendo na dor dele, enfim. Então, não existe o canal, mas eu acho que são complementares, né. Como que Uhum. funciona aí para vocês? Tá, então, assim, talvez, eu não sei quem que é o perfil de cliente de quem está assistindo a gente, o nosso perfil de cliente é muito small business. É o médico, o cabeleireiro, o prestador de serviço, a estética, etc.
Então, eles usam bastante o WhatsApp, Uhum. tá? O WhatsApp e o direct do Instagram. A gente utiliza como primeiro canal de contato. As negociações, como eu digo, e filtros e qualificação não acontece por ali. Ele é um primeiro canal de contato. Eu sempre tiro ele do Insta, do WhatsApp, do e-mail para o telefone. Uhum. Não tem jeito, aquilo que você comentou. Não, me manda tudo aqui pelo WhatsApp. Assim, mas nem por. Mas pode rezar. Você vai, não vai conseguir coletar as informações que Não você vai. precisa. Além de não coletar as informações, você não consegue criar rapport, você é só mais um ali no meio, você não consegue passar diferencial, você não consegue nada. Então eu digo assim, a venda é muito processual, né? Eu até digo, quem faz o primeiro contato no WhatsApp, a missão dele não é vender. A missão dele é conseguir o telefone. Uhum. Quem faz o primeiro contato no Insta. No nosso caso, o nosso direct do Instagram funciona muito bem, é um canal muito forte. Então a gente recebe muito direct ali. Então dali é pegar o telefone, aí tem várias estratégias, com cases, mostrar possibilidades do que poderia melhorar para ele. Então eu luto por conseguir o telefone. Eu vou te passar uma estratégia, mas aqui é difícil de eu te explicar isso, é melhor. Posso te dar uma ligadinha? É rápido, eu vou te mostrar uma estratégia que funcionou para o cliente ABC, que ele saiu de 50 para 100 mil. Isso. Aí, tipo, eu tenho que... Como é que eu posso explicar? É o maior erro que eu vejo de quem tem esse primeiro contato nesse tipo de canal é implorar pelo telefone. Tipo, como pedir, né? Que horas eu posso te ligar? O que eu vi eu tenho que mostrar um benefício para o lead dessa ligação. Ele tem que ver que ele vai ganhar com essa ligação. Então, aí eu tenho que inverter esse jogo. Por isso que eu mostro cases. Olha, eu posso explicar a estratégia que foi usada para a empresa tal, do mesmo segmento dele. Como eu disse, que saiu de 50 para 100 mil. Eu não vou te cobrar nada por isso. Mas por aqui é difícil de explicar. Posso dar ligadinho hoje à tarde? Eu tenho um horário para te ligar. Você joga uma isca. Joga uma isca. Uhum. E assim, então a gente Pra se usa. aprofundar. Porque aí, já pegando um gancho, então, a gente já falou sobre os canais de comunicação, que para acionar, ativar todos os canais, redes sociais, e-mails são importantes, mas para fazer a qualificação, de fato, é importante que seja através do telefone por causa desse dinamismo. E aí eu já vou entrar, então, no nosso terceiro ponto ali, que é o roteiro de abordagem, que é um pouco do que a gente já começou a falar ali. Então, você coloca ali, que o pré-vendedor ele precisa passar valor para o lead, né, para conseguir fazer Estimativa. para conseguir fazer com que o lead também se abra para entender, porque o papel do pré-vendedor ali é entender quais são as dores do lead, quais são as necessidades e que a minha empresa pode, sanar, porque a gente quer a Exact não vende para quem não precisa, e a Sim. gente prega isso nos nossos clientes também. Cara, não precisa, você tem que vender para quem realmente tem a necessidade da sua solução, é assim que você vai ter sucesso, é assim que você vai conseguir cases, é assim que você vai conseguir ampliar sua carteira, ou ter um maior LTV, se for a estratégia da empresa. Então, quando a gente faz essa qualificação, a ideia é mapear as necessidades. Então, isso precisa ser consultivo, né? E aí é preciso do telefone, e aí eu preciso ter uma abordagem que tem ali, mapear ali problemas, a gente usa muito o spin selling, né, falando sobre roteiro de abordagem ali, para fazer, perguntas, então a gente tem uma abordagem que é baseada em perguntas, né? Tentar extrair informações do lead que às vezes nem ele sabia. E aí guiar ele dessa forma. Como que funciona aí para você? Assim, é perfeito. Aqui na agência Mito, a gente, como eu disse, foca muito no telefone, por mais que o nosso cliente é de WhatsApp, ele diz, me manda tudo aqui pelo WhatsApp para eu decidir, me manda uma proposta aqui, nunca, jamais. Então, pelo telefone, eu tenho uma riqueza maior, porque eu tenho tom de voz, eu tenho timing, ele tá ali comigo, eu tenho a atenção dele total ali comigo. Então, ali, sim, como você comentou, eu tenho que gerar valor durante todo o processo comercial. Eu digo, desde o primeiro contato, o primeiro canal, seja no primeiro e-mail, ele tem que sentir que ele está aprendendo alguma coisa, que ele está evoluindo, que ele está tendo informações que estão sendo úteis para ele. Então, tanto no telefone, é claro,
É sempre um mix, né? Não dá para ficar, não dá para virar, não é palestra. Então no telefone eu vou entender quais são as dores dele, mas também vou dar uma dica. Vou dar uma dica de como que ele poderia melhorar. E aí ele, pô, muito massa essa dica. Ele gerou autoridade para ele achou interessante, faz sentido isso para ti? Faz. Não, muito interessante, vou te explicar a estratégia que a gente usou para o cliente tal. Eu mostro a estratégia. Assim, é óbvio que eu não consigo explicar tudo por telefone. Então a gente vai mostrar qual foi a estratégia usada de conteúdo, etc., quais foram os anúncios que nós fizemos. E pergunto, tu acha que isso aí aplicaria no teu negócio? Faria sentido? Ele diz, não, isso faz sentido. Então, eu vou gerando valor para ele durante todo o processo. E é óbvio também, usando a metodologia do Spin Selling, cutucando dor, fazendo implicação de dor. Gatilhos mentais, né? Que nem gatilhos mentais, para que ele sinta a necessidade de avançar no processo, para a conversa também não ficar um formulário, né? De fazer pergunta. Tem que ser dinâmico, né? Tem que ser muito dinâmico. O que eu falo para a equipe de pré-vendas, o cliente, ele comprando ou não da gente, ele agendando reunião ou não agendando, ele tem que sair agradecido da ligação. Tem que dizer, nossa, valeu demais o contato que eu tive com vocês. Então, eu acho que tem que gerar valor durante todo o processo. É isso aí, eu também acho, concordo. E aí só um ponto que você falou, só para complementar, e eu acho que esse processo, tanto dos canais de contato quanto a abordagem que você vai utilizar, vale dos leads, tanto que a gente prospectou de forma ativa, quanto que chegam de forma passiva pedindo ali, pedindo um contato através do Insta, né. Eu acho que a introdução, talvez, ali, a abordagem inicial: "Oi, meu nome é Bruna, eu trabalho na Exact Sales, você solicitou atendimento, já consome nossos conteúdos?". Isso aí pode ser diferente, só que, porém, o que você vai precisar mapear, a necessidade da qualificação em si, para não encher, não saturar ali o funil o CRM do vendedor, eu acho que é essencial, independente da origem do lead, né. Total. Inclusive, assim, aí a metodologia do Spin Selling também, de eu fazer bem feita a parte de situação, ou seja, de eu pesquisar muito sobre o lead antes de eu ligar para ele. Eu não fazer perguntas para ele de coisas que eu já poderia ter encontrado na internet sobre ele. Com certeza, isso daí cria um grande rapport, você mostra que você de fato já estudou aquela coisa da personificação, né, do atendimento personalizado. Muito, assim, ficar perguntando, mas me explica o que a tua empresa faz? É um absurdo. Assim, um Não, absurdo. já falo não. Entra no site, busca o Instagram, busca o Facebook, LinkedIn, descobre tudo, né? Vai ler tudo, para quando entrar em contato, a pessoa ficar desculpa a minha voz, a pessoa ficar surpreendida com o quão você se dedicou a entender sobre o negócio dela, porque é uma objeção muito grande quando a gente vai vender algum produto ou serviço complexo, se o fornecedor vai entender a empresa dele. Ele sempre tem essa objeção. Então, se eu faço um bom trabalho de personalização, de entender o cliente, na hora que eu tenho esse primeiro contato, cria um rapport muito grande. A gente usa muito o Instagram, né? Então, a gente sempre olha os posts, quando liga, comenta sobre algum post dele específico. Então, ele viu que eu vi o post. Logo de cara, no início da ligação, já para No início da engajar o cara. ligação. Porque eu acho que esses segundos iniciais são fundamentais, assim, né. Você precisa mostrar para ele que aquela ligação vai agregar valor de alguma forma, talvez um gatilho de autoridade ali, ou um case, um gatilho de prova social, para dar uma engajada nele logo de cara, Muito. e aí emendar a conseguir fazer o resto das perguntas, né. Sim, senão, como você disse, os primeiros segundos são cruciais. Então, assim, você já liga na energia, tipo, oi, Marcos, tudo bom? Aqui é o Evandro da Mito, dei uma olhada no teu Instagram, achei muito massa o post que você colocou quando você esteve em Paris lá, e como você fez a conexão com tal coisa. Mas me fala, é você mesmo que escreveu aquele post? Eu já emendo pergunta, né? Para Bom, ele já Marcos, começar a interagir. As pessoas gostam de muito responder perguntas, ver que você está curioso por alguma coisa dela curioso. daquilo. É. Então, assim, eu falo sobre ele, não sobre mim. Esse é um caso clássico. Geralmente, quem liga tende a querer falar sobre a sua empresa, os seus benefícios e tal. Você não vai ganhar a atenção dele se você não escutar ele. E, claro, também
Então, como é que eu posso explicar? Se eu for muito formal, se eu for muito quadrado, ele também não vai me ouvir. Se ele sentir que parece telemarketing, esse tipo de É, coisa. que é uma coisa engessada. Engessado. Então, ô Marcos, tudo bom? Aqui é o Evandro da Mito. Você entrou em contato ali com a gente no Instagram, né? Inclusive, tá dando uma olhadinha ali, vi o teu post, vi tal coisa, vi que você fala de tal jeito, bom demais, hein? É você mesmo que faz? Já emenda a pergunta. Agora, você falou, a gente falou de ligação inicial, de tom de voz. Como a gente tem principalmente quando a gente está falando de prospecção ativa, é um desafio inicial que é passar pelo gatekeeper, ou seja, que são aquelas pessoas, é o Secretário. analista, a secretária, que não é o decisor, porque quando a gente vai fazer uma qualificação, a gente busca fazer essa qualificação com o decisor de compra, ou pelo menos com o influenciador direto, né? Sim. Então, aí eu sei que existem algumas estratégias ali para passar por esse gatekeeper. Como você pode citar alguma que vocês usam? Sim, tem algumas, né? Desde gerar uma confusão na cabeça do gatekeeper para ele ver que ele não vai conseguir resolver e ele vai ter que passar para frente. Então, por exemplo, primeiro eu descobri o nome de quem eu quero saber, né? Então, poderia falar com o responsável de marketing da empresa. Aí a pessoa vai dizer, não, manda por, o que que é? Fala uma proposta, então manda por e-mail, pergunta, qual que é o nome do fulano? Isso, Beleza, isso. nome? Essa é Nome, clássica. sobrenome, O e-mail. É e-mail clássico, né? geralmente tem o nome antes, né? Tipo, É. fulano, arroba. Aí eu mando o e-mail, eu falo, manda para comercial @ empresa. Eu falo, sim, eu mando aos cuidados de quem? Aí a pessoa diz, fala, beleza, eu nunca mando, né? Aí dá aquele negócio, dá 2, 3 dias, ligo de novo. Ô fulano, me passa ali, tipo, quanto mais ele sentir que já existe uma conversa, melhor, né? Opa, tudo bom? Sim, me passa lá pro Marcos, por favor, ali do comercial. Isso, isso. A gente fala meio corrido, assim, por Meio exemplo, eu tô corrido. com pressa, pode me passar o Marcos ali do comercial, Passa por ali pro favor? Marcos, por favor. Não, é o Evandro da Mito. Então, assim, Como como se se já fosse fosse amigo. exatamente. Não, Aí o aqui é o tom Evandro da de Mito, voz, passa ali pro Marcos, por favor. Aí, às vezes cola, às vezes não cola, né? Mas claro. se E não daí é cola, importante a resiliência também do vendedor, porque vai é, colar, às vezes vai colar, às vezes não, mas é uma boa é estratégia. uma boa estratégia. Se não cola, ainda assim, tá, mas do que se trata, o que que é? Não, é sobre os leads dele que eu tô bem preocupado. Eu tô bem preocupado com o Instagram dele, então parece que já tem essa conversa. Ou se não, ela vai dizer, não, se não dá ainda, eu começo a encher ela de pergunta de filtro. Pra ela ficar bem doida e Ah, não, isso é só com ele mesmo. isso é Pô, só com então ele. é fácil. Eu falo assim, não, não, tudo bem, então pode ser com você, mas me fala uma coisa. Quanto que tá o CAC de vocês? Mas já sabendo que não é a pessoa certa. Já sabendo que não é a pessoa certa, eu vou encher ela de pergunta. Tá, me fala como é que funciona tal coisa. Quantos que vocês geraram de prospecção, não sei o quê. Aí eu assim, aí a pessoa, às vezes não, então é só com ele. Ou às vezes também começo a falar case para ela mesmo. Por exemplo, olha, nosso caso médico é clássico, a secretária, né, ela nunca vai passar o telefone do médico. Ainda mais que o médico está atendendo o dia inteiro. Eu tenho que falar com o médico. Então eu começo a falar, não, porque é o seguinte, tem um concorrente dele aqui que a gente atende, que a gente gerou não sei quantos pacientes em tantos dias. Eu acho que ele ia gostar de saber disso, não sei que ele ia, qual que é a reação que ele ia ter com você se ele soubesse que você não passou isso para ele. Então, aí, às vezes vai no Bota terror, uma pressão, né. uma pressãozinha. Tipo, porque assim, olha, talvez ele esteja perdendo muito com relação a isso e eu não sei o que ele pensa, né? Talvez ele não queira, talvez ele queira, enfim. Mas aí me diz, me manda por e-mail. Olha, não consigo mandar por e-mail, ele não manda, né? Me passa o contato, esse aqui é meu contato, se ele não passa, eu sigo alucinando. Essa é Uma uma outra boa. estratégia, depois que eu sei o nome, aí eu tento ir por outros meios, né? Tipo, buscar ele no LinkedIn, buscar ele no Instagram. Às vezes no Instagram pessoal dele, tá lá, ele nem usa o Instagram direito dele. Tipo, o cara é um CEO de uma empresa enorme lá e tem um Instagram lá, pessoa física, que tem lá 10 fotos, 50, só tem amigos ali e tal, mas eu tenho um contato direto com ele, eu vou lá e mando um direct. Então, mando um direct, eu vou falar direto com ele. Já tive ele ali através das redes. Ativo ele no Instagram. É...
enfim, eu tento ativar ele de algum jeito. Se não tem jeito, aí eu vou por e-mail, mas aí é aquele negócio, né? Mando o case, aquela coisa. Legal. E aí, falando que faz um pouco de parte do roteiro de abordagem, mas a qualificação em si, né? Porque além de engajar o lead, de mostrar, tentar já mostrar o valor da sua solução ali nessa conversa, o meu objetivo é entender se ele tem potencial de compra ou não, né? Porque é aquela coisa. A qualificação é importante para não inflar o funil do meu vendedor. Com isso, o vendedor ele consegue ter foco nas melhores negociações, consegue aumentar a sua taxa de conversão, consegue diminuir o tempo de negociação e, consequentemente, diminuir o CAC, o custo de aquisição por cliente. Então, daí vem, sem contar que, quando um lead chega para o vendedor, pro vendedor, desculpa, quando o lead chega para um vendedor com a pré-venda feita, ele já tem informações super estratégicas para já chegar na reunião de fechamento, muito mais certeiro, né. Então isso tudo, esses são os principais benefícios ali na pré-venda. Agora, quando eu faço a qualificação, eu preciso entender de fato fazer a qualificação. Então a gente tem algumas, metodologias de qualificação. Então a gente tem o BANT, por exemplo, o ANUM, tem Champ também. Aqui a gente gosta muito de usar o BANT, e a gente também gosta muito de entender, usando o SPIN, né, se o cara tem problema. Então o SPIN, que a gente já começou a comentar, a gente faz perguntas de situação, para entender algumas situações que eu não consegui mapear ainda através de pesquisa na internet. Dentro dessas situações eu começo a problematizar essa situação, entender se ele tem problema dentro da realidade dele, dos processos dele, né, e depois disso eu começo a implicar, né, que é implicar esse problema, tá, e você tem esse problema, ok, mas às vezes ele não percebe a causa, o que que causa de As fato esse problema, consequências, como né? que prejudica. Exatamente. E você, que critérios de qualificação, e aí aqui na Exact a gente acredita que se a pessoa tem, se a empresa ele tem problemas relacionados ao processo comercial, à venda, a controle, então a gente vai implicando como esses problemas que ele tem pode prejudicar ele e como uma solução como a nossa pode auxiliar nele nisso, né, e aí mostrar os possíveis resultados. Como que vocês fazem, essa qualificação? Perfeito. É bem nesse mesmo sistema. Então, toda a situação que a gente pode coletar via internet, a gente coleta, e aí tem outros dados que eu vou descobrindo na conversa. Então, tem critérios nossos, como, por exemplo, deixa eu ver, para o tempo de existência da empresa. Se ele já teve algum fornecedor, quem que escreve, quem que faz o marketing dele? Então, a pergunta de situação, quem que faz? É você? É uma equipe, é o dono? É uma equipe interna? É alguém terceirizado? Para cada qualquer situação dessa, eu tenho problema para poder implicar. Então ele fala, sou eu mesmo que faço. Que bom, nossa, legal, que bom que você se envolve, eu sempre elogio, e depois vem a paulada. Depois vem, mas me fala uma coisa, isso não toma muito teu tempo, você não se sente sobrecarregado, você não acha que isso tira foco das outras atividades da empresa? Como é que você se sente com isso? Aí ele responde. Aí depois ele responder, eu começo a implicar ainda mais. Porque a longo prazo, as consequências de ele não resolver aquele problema, né? A longo prazo, se você não resolver isso, você vai tirar foco da parte estratégica, provavelmente vai perder qualidade do serviço, vai tal coisa, etc. A aplicação é muito importante para a gente conseguir gerar valor da solução, né? Uhum. O valor da solução. Então, a gente cria, ele fica, quando começa a cutucar essas dores, os problemas, aí ele fica atento, ele fica atento a falar comigo. Tem um outro exemplo que, eu já tenho um fornecedor. Eu falo, legal, então agora eu vou problematizar isso, sem criticar o colega, obviamente. Mas aí eu pergunto, como está o teu resultado em geração de lead? Como está o teu resultado de atração de novos clientes com relação a isso? O que está acontecendo? Como que está o teu posicionamento nas mídias sociais, etc. E aí, com isso, eu vou problematizando para ver se de fato ele tem problema. Se ele não tem, como você comentou, cara, legal demais, seguimos amigos, acabou. Agora, se ele de fato, que a maioria dos casos tem problema, então eu começo a mostrar o que eu digo, eu saio do problema
direto, começo a mostrar exemplos e cases de quem resolveu. Jamais vou falar o como nesse processo. Tá, mas o que vocês vão fazer para o meu negócio? Cada caso é um caso. Assim, o pré-vendedor, assim, isso é um erro clássico do pré-vendedor, que é querer vender, né? Aí na Exact é uma equipe maior, então são separados os times, né? No nosso caso, o time comercial está numa sala só. Então é normal o pré-vendedor ouvir o discurso do vendedor e começar a repetir. E é outro completamente diferente. São completamente diferentes. O pré-vendedor tem a missão de agendar a reunião, não de vender. Vende a reunião, vamos dizer assim. Vende até o vendedor. A gente, inclusive, manda o currículo do vendedor para o lead, para ele chegar já com assim, caramba, esse vendedor é uma autoridade no assunto, entendeu? É isso, a gente faz a mesma coisa, né? A gente manda o currículo, já fala na ligação, se eu já sei quem é o vendedor, já fala, olha, vou ver se eu consigo um horário com o próprio João. No caso aqui só tem o João. Então, gatilho de escassez, a agenda dele, porque ele é um consultor, é um dos mais importantes consultores aqui. Eu vou tentar uma reunião com ele que eu acho que faz sentido. Ele já começa ali. Isso, outros gatilhos de escassez, eu falo, tipo, normalmente eu dou um horário, né? Você fala, aquele negócio da estratégia, a gente fala do ou, né? Tipo, eu tenho um horário às 11 ou às 2. Eu nunca aceito o horário do cliente. Por exemplo, se o cliente fala, pode às 3, eu vou dizer 3:30. Porque, tipo, senão ele acha que tá disponívelzão lá o tempo todo. Já acontece, né? Liga aqui, tem um horário agora, às vezes tá disponível. Vou dizer, agora não dá. Assim, olha, vou ver se eu consigo daqui uma hora, tá desesperado para ter uma reunião. Mas senão a gente perde, né? Então, aquele negócio, eu cutuco o problema, falo do possível resultado que ele pode ter. Isso daí implica problema, implicação, possível resultado que ele pode ter. Que é a necessidade da solução. Que é a necessidade da solução. E a ponte aqui, ele vai descobrir na reunião. Eu vou dizer, olha, o ideal agora era... eu vou ver se eu consigo um horário com o meu especialista e tal. Eu acho que ele tem muito a ver com o teu negócio. Vou ver se eu consigo um horário para ti. Você vai ver o marketing digital de maneira completamente diferente. Ele é o cara que já aplicou a estratégia A, B, C, gerou o resultado C, D, E. Você vai ficar encantadíssimo na hora que você conhecer o João. Então... E aí o ponto do mapeamento de problema, e a gente sempre faz uma analogia, que é, por que eu vou oferecer a farmácia inteira para quem está com dor de cabeça? Perfeito. Então, se eu mapeei ali na pré-venda, porque vou dar um exemplo da Exact, depois você pode dar um exemplo da realidade ali da Mito, mas as empresas podem estar com um baixo volume de venda. E o que causa o baixo volume de venda pode ser motivos, podem ser motivos diferentes. Então, por exemplo, eu tenho algumas dores que são muito lead e pouca venda. Então, aquela empresa ela já gera um monte de lead, porém ela não consegue vender. Ou eu tenho outra dor que a empresa ela nem gera o lead. Ou eu tenho a dor que a empresa não tem, é o CEO que faz venda. Oi? Não sabe nem o que é lead, é outro problema. Não sabe nem o que é lead, sim, zero de processos definidos. O CEO faz a venda e ele não vê como passar esse bastão para a equipe comercial, porque ele não confia que a equipe comercial vá vender a solução como ele vende. Enfim, então a gente tem inúmeras possibilidades. E aí, quando eu sei qual é a dor específica dele, eu bater nessa dor de uma forma mais assertiva, engajar ele melhor. Enfim, então é importante também esse mapeamento por isso. Muito legal. Até no nosso caso, quando eu tive a abordagem inicial da Exact, no meu caso era esse o caso, era eu que vendia, e claro, eu batia as metas de vendas, então minha dor não era nem quantidade de leads, nem a dor de fechamento de vendas. A minha dor era depender de mim. Então, de não ter um processo comercial. A venda é aquele negócio, a solução era só ofertada por mim, etc, etc. Então, quando foi daí que a gente começou a estruturar todo o processo para eu não me envolver mais com o comercial, né? E conseguir dedicar mais tempo a decisões estratégicas que provavelmente contribuiu para que a Mito evoluísse, né? Muito. Quando a gente começou, a gente tinha
7, mais ou menos, funcionários, se não me engano. 7, isso em início de 2017, lá para março de 2017, foi quando a gente começou. Agora tem por volta de 50. Então, assim, não teria acontecido se eu tivesse tendo que fazer o comercial até hoje, né? Com certeza. Você não consegue escalar, né? Não Porque tem escala. você não consegue fazer mais de X reuniões por dia. Não consegue. Então, assim, consequentemente, se você não aumenta seu volume de reunião de venda, você não vai conseguir aumentar seu volume de venda. Isso, e foi legal no início. No início, a gente teve um pré-vendedor e ele qualificava para mim, que já foi uma alegria, porque no início eu fazia todas as reuniões sem qualificação. Você ia bater em todas as partes, cara. Entrava em contato, eu quero uma proposta para minha empresa. Eu falei, beleza, a gente marcava um call e apresentava a proposta para a empresa dele. Então, assim, obviamente, você sabe, a maioria dessas reuniões nem era para ter acontecido. Então, quando começou a ter o primeiro pré-vendedor, a primeira coisa que ele começou a fazer, o primeiro benefício foi sobrar tempo para mim. Foi começar a tirar a reunião ruim da minha mão e botar reuniões boas. E claro, aquilo que você comentou também, quando ele já vem da pré-venda, ele já vem bem mais alinhado, ele já tem noção, uma faixa de preço, já tem as anotações dele, então já sei as dores, tem a faca e o queijo na mão para poder fazer a venda. O que você comentou de preço, inclusive, é importante, porque faz parte do nosso filtro de qualificação. Nossa, também. Entender se ele tem capacidade de fazer um investimento que equivalente ali ao projeto. Exatamente. Então, porque se ele não tem, não adianta também. Assim, ele pode querer, assim, às vezes ele quer muito, ele precisa muito. Tem muita dor. Mas ele não tem a condição naquele momento, entende? Então, assim, não adianta também eu querer forçar a barra em relação a isso. O que eu posso fazer é entender. Aí, marcar uma retomada de contato daqui a um tempo, para ver se a situação já está melhor, entender com ele qual que é o problema. Né? Exatamente, se existe a possibilidade de daqui a algum tempo, o que ele está projetando, enfim. Mas também faz parte da qualificação entender o poder aquisitivo, né? Muito. Assim, o que adianta? Fiz toda a qualificação, mandei para o vendedor, ele ficou lá 1 hora, fez uma proposta específica, fez toda a ladainha, explicou tudo, para chegar no final, nossa, tem menor chance de eu fazer esse investimento agora. Meu Deus, quanto tempo perdido de todo mundo. Exato, então, até do próprio cliente, né? Porra, então assim, lá na qualificação, a gente nunca diz o preço específico. No caso nosso, que a gente trabalha com planos, né? Então tem o plano A, B e C. Mas tem a maioria, talvez, do pessoal de marketing que está assistindo a gente de agência, seja por projeto específico. Então, o que o pré-vendedor vai falar é uma estimativa de preço. Eu falo uma faixa, né? Isso a gente faz hoje. Olha, um projeto mais ou menos como o seu, para alcançar esse objetivo que a gente conversou, na minha experiência, vai sair em média de X a X mil reais por 6 meses, ou 1 ano, ou mensal, etc. E aí diz, olha, para alcançar esse resultado que você me comentou que você quer, provavelmente um projeto não vai ser menos que isso e não vai ser mais que isso. Você tem condições financeiras hoje de fazer esse investimento para ter esse resultado? Porque uma coisa que eu aprendi muito que antes de eu falar essa faixa de preço, eu tenho que recapitular muito quais são as dores dele, eu relembrar onde ele quer chegar, porque eu tenho que associar que esse preço é menor do que o resultado que ele está buscando. Aquele lance da implicação para gerar o valor. Né? Isso. Por exemplo, o meu cliente pergunta, uma das coisas que eu falo, eu quero fazer marketing. Eu falo, beleza, quanto que você vende hoje? Às vezes ele me fala, às vezes não me fala, ou então eu pergunto, qual que é a sua meta, ou o que você gostaria com o marketing digital? O que você gostaria de alcançar? Aí ele vai me falar, claro, eu já vou pontuar se é algo real ou se não é real, tipo, não vendo nada, quero vender 100 mil até o final do mês, não é real. Então, agora, entendi, qual que é a sua meta? Eu quero chegar no final do ano com 1.000 alunos aqui na escola. Falo, show de bola. Então, vamos lá. Aí vou com outras coisas. Quando eu vou falar da faixa de investimento, eu vou recapitular o que ele me falou. Olha, você me falou que você tem muita dificuldade de matrícula, as pessoas chegam pouco, quem chega não é qualificado, ninguém te conhece aqui na cidade, etc, etc. E você também me falou que
você quer ter 1.000 alunos, porque quando você chegar em 1.000 alunos, vai mudar a realidade. Para você alcançar esses 1.000 alunos, você tem condições de investir de 3 a 5 mil reais por mês? Entendeu? Legal. Porque Você aí muda tudo. você tem uma habilidade de escuta, né, que Muito. você repassou toda a conversa de vocês, amarrou e aí fez a proposta. Porque senão, o investimento é tanto. Aí na cabeça dele, ele já vai te comparar com o outro, vai achar que é commodity, vai achar que é caro, etc. Quando eu falo em 1.000 alunos, ele já tem uma cifra na cabeça, quanto representa o faturamento de 1.000 alunos. Então, na academia, na escola, etc. Então, assim, para eu chegar em 1.000 alunos, óbvio que eu consigo. Outra coisa que você falou ali, que é interessante, que eu achei interessante, que você falou assim, quando você de trazer ele para a realidade, por exemplo: "Ah, eu sei que isso aqui você não vai conseguir", né, assim, a gente talvez não consiga. A gente também tem isso, a gente pergunta, por exemplo, se você alcançar um número de venda X, você tem capacidade de entrega? Sim, É uma das qualificações, porque também não adianta você querer vender ou também pensar, já fazer aconteceu comigo. análise dali e já pensar: "Cara, será que ele consigo chegar nesse número?" Ou a sua meta é fora do normal, não conseguiria. Tem os dois casos. O caso de o cliente não conseguir entregar e o caso do cliente ter uma expectativa real do investimento versus o que ele quer, versus o que ele quer alcançar. Esse primeiro caso ali de não conseguir entregar, a gente teve uma cliente que vendia berço montessoriano e tal, que era uns berços para criança lá. Uhum. E aí, para criança, né, que bom, né, que não era para adulto. Era, ela vendia 4, 5 por dia. E depois que a gente começou a fazer a parte de mídias sociais, começou a vender 20 por dia. Então ela não conseguiu dar vazão, ela estava com fila de espera de 6, 8 meses. Ela disse: estou prejudicando, estou me queimando. E ela cancelou com a gente, porque deu certo demais. Porque deu muito certo. Eu É, já aconteceu isso aqui na Exact também, por incrível que pareça. por incrível que pareça, né? E aí tem um outro caso, que são as expectativas irreais em relação a que a gente também sempre alinha antes de eu passar, às vezes mais na parte da venda do que até na pré-venda, mas em algum momento esse alinhamento tem que acontecer, tipo, eu quero vender 1.000 alunos, falo, tá bem, então assim, quanto você vende hoje? Quantos alunos você tem? Tenho 200. Então, bom, é um salto grande, você pode atender 1.000 alunos? Posso, tranquilo, falo, fechou. Então, qual que é o teu orçamento para alcançar isso? O teu orçamento de mídia, por exemplo, de anúncios. Eu tenho 500 reais por mês. Fala, isso é real. Então eu tenho que falar para ele, porque depois que ele comprou, aquele negócio que eu falo, como eu vendo resultado, perdão, eu vendo estratégias que geram resultado, geralmente uma das maiores objeções é: vocês garantem que eu vou ter esse resultado? Então, eu sei que eu não posso garantir. Não dá para garantir porque é Multifatorial. 4 mãos, né, você vê, assim, a gente tem a solução, mas a gente depende muito também do como, isso vai quanta dedicação o responsável por implementar aquela solução Depende vai do ter. mercado, vai que muda um projeto de lei, o que muda a coisa. Eu não posso, como é que eu vou garantir que não abra um concorrente na metade do preço do teu lado? Vai Não, que a gente começou o projeto, então assim, tem muitos fatores que influenciam. E outra coisa, né, todo mundo diz que o seu produto é maravilhoso e que só falta vender. Então, assim, nem sempre é tão maravilhoso assim, e eu tenho que falar a real para ele. Então, esse alinhamento, que é uma possibilidade de alcançar, e se eu de fato acho que o meu trabalho não tem a possibilidade de alcançar aquele resultado, é muito difícil, eu já falo agora, não vou vender. Tipo, eu preciso de 1.000 alunos em 3 meses. Vou dizer, olha, o nosso trabalho não vai te gerar isso. Então, e que também vejo que o pré-vendedor e a própria empresa tem que ter segurança disso. Porque se tu tá inseguro, acaba vendendo e vai dar problema. E muitos casos desses que eu neguei, que eu falei que não tinha condições, voltam. Porque ele está querendo algo irreal, ele vai conseguir, alguém vai vender para ele esse sonho que não é real, vai dar problema e ele vai buscar alguém que fala a verdade para ele. Então, isso de falar real para o cliente é muito importante. construir essa confiança no mercado, né. Muito.
Tem um monte de gente que liga, que eu digo, que a gente fala, olha, você não tem que fazer mídias sociais, o teu negócio não precisa de mídias sociais. E eles ficam impressionados. Putz, nunca imaginei que alguém ia me dizer isso, ia perder venda. Eu falo, mas o que adianta eu vender? Daqui a 3 meses tu vai estar me incomodando aqui dentro, não vai ter resultado. Então, isso tem muito a ver com o ICP que a gente falou lá no início, né? Também. Saber para que tipo de cliente a minha empresa gera resultado e que tipo que não gera. Tudo E isso começa a se conectar, né, na verdade, porque daí você vai avaliando, então você vai fazendo essas qualificações, muito. vai entendendo ali os resultados das qualificações e que isso consequentemente vai influenciando na sua estratégia inicial, que é de geração de lead, que é de formação do seu ICP, e aí é um ciclo É um ciclo. para otimizar o seu processo cada vez mais. E aí, só para a gente entrar nos 10 minutos finais aqui do webinar, eu vou entrar no ponto 5, que é como a tecnologia contribui para isso, né? Então, como os sistemas, de todo o stack comercial ali, desde de automação de marketing, até um LRM, como é o Spotter, né, um sistema de qualificação, e o CRM, contribui para a gente implementar esses processos, tornar eles escaláveis e também mensuráveis, que a gente só consegue ter esses insights de alteração de CP, de entender qual o segmento que tem melhor taxa de conversão, quais os leads têm mais potencial de compra, através de coleta e análise de dados, né? Então, eu acredito que a tecnologia ajuda a gente a fazer isso de uma forma eficiente, né? Como que Demais. você viu o sistema, vamos falar do Spotter aqui, já que estamos aqui falando né, de qualificação, você viu o sistema de contribuir, o sistema, assim, porque assim, eu poderia fazer isso através de planilhas, talvez, mas como que o sistema contribuiu para isso? Então, o sistema, perdão pelo pleonasmo, mas ele sistematiza o processo, ou seja, facilita muito a minha gestão, facilita eu ter a coleta de dados, eu saber que mercados convertem mais, eu saber quantas reuniões foram agendadas, eu ter histórico da gravação das ligações, para eu poder dar feedbacks. Então, assim, literalmente eu não me perder durante o processo. Então, assim, facilita muito, não consigo nem imaginar sem usar algum sistema que me facilite isso. Então, é óbvio, eu também uso na parede, de maneira visual, os dashboards lá. Beleza, tem os números macro, mas no sistema tem todo o histórico. Porque aqueles números, a gente também tem dashboards na parede aqui, porém os números que vão para o dashboard são coletados no sistema. Então, lá no sistema, a gente Se eu pega não tenho o sistema, não vou ter número. e aí, tipo, no final do mês eu rasgo aquilo ali é só para deixar visual para a galera. Mas no sistema eu tenho tudo. Outra coisa também, que é não fugir do meu processo lá da qualificação de filtro, das perguntas que tem que fazer. Isso. E aí que é um ponto aquilo só para fazer o gancho. Quando você falou sobre e que é a dor que a gente tem, que é SEO faz venda, e que você falou: "Cara, eu fazia tudo". Então, quando a gente traz um sistema, a gente, tem a capacidade de replicar conhecimento. É uma coisa Sim, é um dos nossos benefícios aqui com o Spotter e com outros sistemas nesse sim, sentido. Por quê? Porque é o que você falou, eu consigo criar ali, a gente tem ramificações de perguntas, então falando ali dos filtros, então se ele aquilo que falou, se ele responder isso, eu falo isso. E todas essas ramificações, essas abordagens, são desenvolvidas estrategicamente, são desenvolvidas ali pelo o que o CEO falaria, né, como que o CEO abordaria se ele dizer que tem essa dor, mas e se ele dizer que tem aquela dor? Porque eu preciso que seja dinâmico. perfeito. Além disso, a gente consegue colocar dicas As ali para ramificações, as ramificações, a aplicação de gatilho mental, então tudo isso traz a inteligência estratégica para ser aplicada de uma forma, padronizada ali, porém não engessada sim, pela pré-venda. perfeito. A ramificação é muito importante. É bem mais fácil fazer o treinamento com a equipe, bem mais fácil eu ter controle das métricas que eu vou usando. Então, por exemplo, agora já tem gestor comercial ali na nossa equipe, mas antes, até pouco tempo atrás, eu fazia a gestão da equipe de pré-vendas e do vendedor também. Então, ali me facilita eu olhar os números de cada um individualmente, eu poder fazer as reuniões, ouvir as ligações, eu fazia por amostragem, né? Obviamente, não dá para ouvir tudo, senão eu não faço mais nada. É. Mas por amostragem, eu ouvi e poder dar os feedbacks.
e fazer os ajustes. Já teve caso também de cliente dizer, não, me prometeram tal coisa, eu fui lá ouvir a ligação e vi que não tinha nada. Então, Sem isso controle do é o processo. controle do processo. Controle diário. Quantas ligações fez hoje? Quantos agendamentos fez hoje? Quantos fez na semana? Assim, tá, eu poderia fazer por planilha, mas não é a mesma coisa. Você levaria muito mais tempo. Bem mais tempo, até a consolidação desses dados, né? Legal. Eu acho que, assim, basicamente é isso. A gente passou ali pelos principais pontos, que eu acredito que fazem parte Uhum. ali da qualificação de lead. Acho que para finalizar, você pode contar um pouco ali, ou eu posso citar aqui, quais foram a gente tem a Mito como case de sucesso da Exact, eles estão inclusive no nosso site, e aí eu vou contar aqui um pouco dos dados deles. Uhum. A Mito teve um aumento de faturamento de 317%, 57% em aumento de volume de vendas, e passou a realizar o dobro de reuniões no mês, né? Eu acho que o mais importante também do volume de reuniões volume é importante, não vamos falar que não, mas atrelado à qualidade também. Qualidade, sim. Durante esse processo ainda, o nosso preço dobrou já do serviço. Aconteceram muitas coisas. A gente acabou ganhando o prêmio Top de Marketing e Vendas da DVB, que foi muito curioso, porque no ano anterior foi a Exact que ganhou nessa mesma categoria, e no ano seguinte a gente, como cliente, aplicando, também acabou levando o próprio prêmio. Claro, é sempre um conjunto de coisas, né? Um conjunto da parte de marketing melhorou, a parte de produto melhorou, etc. Mas foi bem atrelado a isso. Inclusive, hoje a gente está com o maior Instagram de agência do Brasil. Então, a gente cresceu bastante. E outras empresas, outras até agências começam a ver a gente como referência, e a gente está até, enfim, projetando compartilhar o nosso processo de produção de conteúdo, enfim. Legal. Então, foram várias coisas que foram acontecendo, né? Show. A gente fica muito satisfeito e agradecemos também a parceria, que sempre que a gente chama e vocês vêm colaborar e contar um pouco da história de vocês, que é legal, interessante. E aí, para finalizar também, então, eu queria agradecer a Operandi ali. É uma satisfação mais um ano estar participando aí da Semana de Gestão de Agências. Espero que tenha sido conteúdo bacana. A gente sempre posta ali e publica conteúdo e materiais focado para a agência, porque é um grande nicho ali para a Exact. Então, entrem lá no site, consumam e mandem feedbacks. Sim. E é isso. Se alguém quiser, que agradeço. O pessoal também de agência quiser seguir a gente, conversar sobre alguma coisa, pode seguir lá o nosso Instagram, @agenciamito. São super bem-vindos. Eu acho que quando todo mundo cresce, é melhor para o mercado, não tem o menor problema com isso. Então, se precisar de algum apoio aí, quem é pessoal de agência, também estamos junto. Show. Beleza, obrigada então, galera. Até a próxima. Valeu, um abração. Tchau, Falou, tchau. tchau, tchau.